Olá, meus amados do Facebook e também do YouTube. Um pouco atrasado, né, que eu tive uns problemas na rua, mas estamos aqui junto e misturado, porque nós não podemos deixar de se alimentar desta palavra, esta palavra que tem nos confortado a cada dia das nossas vidas. Então sejam todos bem-vindos, você aí no seu sofá e eu daqui da minha sala, né? E assim, juntos nós somos a Igreja de Cristo, porque a Igreja de Cristo não é quatro paredes e um teto estendido em cima. A Igreja de Cristo ela é espiritual, então aonde estiver duas ou mais pessoas reunidas nesta palavra, aí está a Igreja de Cristo, se alimentando da sua palavra. Então sejam todos bem-vindos, compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais, dê um like nesse vídeo, se inscreva lá no meu canal, porque é isso que me faz chegar hoje, que eu cheguei todo quebrado hoje, por conta dos problemas que eu estive na rua, mas estou aqui para trazer esta palavra para todos nós, amém? Então se inscreva no meu canal no YouTube, Ed em Nova Aliança, para que esse canal cresça e venha fazer esse vídeo aparecer em outras páginas, em outros canais. E assim também como você dá um like nessa página do Facebook, do teclado, assim da mesma forma, o Facebook faz este vídeo circular por outras redes. Amém, meus amados? Então o tema da nossa estudo de hoje é graça a igreja fora das sombras. Graça a igreja fora das sombras. Amém, meus amados? E para nós dar início à nossa homilia, eu vou pedir para você abrir a sua Bíblia e a sua mente. Porque não adianta você abrir só a sua Bíblia e não abrir a mente. É necessariamente que você abra a sua mente. Amém? Então abra a sua Bíblia aos Colossenses, capítulo 2, versículo 16 e 17. Versículo 16: pois nele foram criadas todas as coisas. Não, aqui eu estou lendo capítulo 1, perdão. É capítulo 2. Não é capítulo 2, depois que tem o capítulo 1. Capítulo 1, versículos 16 e 17. Está lendo o capítulo 1. Capítulo 2, versículos 16 e 17. Versículo 16. Ninguém, pois, vos julgue por causa de comida e bebida, né? Ou dia de festas, ou de lua novas, ou o quê? Ou até o sábado, né? Porque o povo que se chama de Cristo por aí, eles ficam preocupados com essas coisas e ainda tem nos julgado, dizendo, não, você não vai se salvar, porque você não vai para o céu, porque você trabalha no sábado, você come carne de porco, você não toma santa ceia, não bebe quissuco, não come pão, não se batiza nas águas. Mas aqui está dizendo, o evangelho de Cristo, não é de Moisés. Ninguém vos julgue por causa de comida, bebida, comer pão, beber que suco, né? Bebida ou de festa de lua nova, que os judeus faziam essas festas de lua novas, que nós vemos nos dias de hoje, dentro dessas chamadas igrejas por aí. Essas festas que eles fazem todos os meses. Para enganar, né, as pessoas. Isso são doutrina judaica, né? E eu praticando doutrina judaica, eu não posso dizer que eu sou um cristão. Sou um judeu, né? Falso judeu, aliás, na verdade. Um falso judeu. Porque eu não posso também ser um judeu verdadeiro, porque eu não nasci em Israel. Não sou um hebreu, né? Tem sido sombras das coisas que havia de vir. Nós lemos do 17, versículo 17.
porque tudo isto tem sido sombra das coisas que havia de vir, né? Daquelas coisas que lá nas escrituras de Moisés falava do Cristo que ia vir, o Messias que ia vir, né? E então tudo que os judeus praticavam não era coisas cristãs. Por exemplo, Jesus de Nazaré não era um cristão. Jesus de Nazaré era um judeu. Então, se eu for praticar as coisas de Jesus de Nazaré, se eu for praticar o que Jesus de Nazaré praticava, eu vou ser o quê? Um judeu ou um fariseu, né? Mas eu não posso dizer que eu sou cristão, porque Jesus de Nazaré não era um cristão. Jesus de Nazaré era um judeu, cumpridor de lei. Amém, meus amados? E aqui está dizendo assim, está dizendo aqui, né? Tudo isso tem sido sombras das coisas que havia de vir. Então, meus amados, é só mais abrir um pouco, quando eu falo para você abrir a sua mente. Quando eu falo para você abrir a sua mente, é para que você entenda. Se eu estou praticando sombras do Velho Testamento, das leis de Moisés, eu estou dizendo com essas práticas, eu estou falando o quê? Que o Messias, o Cristo nem veio ainda, nem se manifestou. Porque tudo isso era sombra da vinda do Cristo aqui nessa terra, né? Ele era um espírito, desceu como espírito e se fez carne aqui na terra. A carne não veio do céu, a carne foi feita em Maria. Então, são coisas necessárias que nós temos que entender o que é o espírito que desceu do céu e o que é a carne que se fez em Maria. A carne tinha que cumprir lei, que era só através da carne que podia se cumprir a lei, porque a lei era física, 100% física. Então, meus amados, se eu continuo praticando as coisas de Jesus, eu sou o quê? Mal é mal, um falso judeu, não sou um cristão. Das coisas que havia de vir, então, para começar, eu sou, além de eu ser um falso cristão, eu sou o que também? Um anticristo. Porque eu estou contra Cristo. Ele veio e eu estou dizendo que não. Se eu estou praticando as sombras, que o fim daquelas sombras era a vinda do Messias, e eu estou praticando elas hoje, depois de 2000 anos, o que eu sou? Um falso judeu e anticristo ainda. Anticristo. Havia de vir, porém, o corpo é de Cristo. 18. Ninguém faça hábito, nós ia lermos o 18? Deixa eu ver aqui. Não, nós não ia lermos o 18. Ia ler só até o 17 mesmo. Para nós continuar, você pode continuar lendo na sua casa se tem mais tempo. Eu não posso continuar por causa do meu vídeo aqui está contando, né? Eu tenho tempo para ler isso aqui. Hebreus, vá um pouco mais na frente, Hebreus capítulo 9. Hebreus capítulo 9, versículo do 9 ao 14. Versículo 9. E isto, né? Paulo pregando aos hebreus, sobre as sombras ainda, né? É isto uma parábola para a época presente. Essa presente que nós estamos aqui, ó. Eu pregando, você ouvindo, e depois eu vou ouvir de novo, porque eu vou voltar essa fita toda para me ouvir, né? Então, é presente hoje ou presente no tempo de Paulo? Presente no tempo de Paulo. Então, se eu trago essas palavras para o dia de hoje, eu estou sendo falso a todos vocês que estão me ouvindo aqui. Porque
porque eu estou pregando uma palavra que já se cumpriu, já foi há 2000 anos atrás. É isso uma parábola para a época presente, não é para depois, não é para daqui a 2000 anos, é para o ano que eles estavam vivendo, uma época presente. E segundo esta se oferece tantos dons como sacrifício, né? Porque a lei estava cruzada com a graça tentando justificar que sacrifício não valia mais de nada, e a lei dizendo sim, tem que fazer sacrifício. Tiago mesmo era um deles que dizia que tinha que fazer sacrifício, porque Tiago pregava a lei, né? Então, e naquela época presente deles, eles estavam aqui, tanto dons, a graça oferecendo dons, porque dons é graça, não é lei, tanto dons como sacrifício. Sacrifício é graça ou é lei? É lei. Então estava cruzado ali, né? Sacrifício, embora estes, no tocante à consciência, à nossa mente, na consciência, seja ineficaz. O sacrifício seja ineficaz, não valia mais de nada. E o povo naquela época ainda fazendo sacrifício, e hoje nós vendo dentro desses açapão aí, os sacrifícios que não servem mais para nada, só serve para enriquecer eles, os donos dos açapão. Os donos dos açapão enriquecem, e os seus frequentadores, dias que não tem nem o pão para pôr na mesa. Essa é que é a dura realidade que nós vemos hoje, né? Seja ineficaz para aperfeiçoar, não aperfeiçoava, a lei nunca aperfeiçoou ninguém, mas a graça sim. A graça aperfeiçoou e está aperfeiçoando, né? Porque nós somos lavados, não é com água de piscina, nós somos lavados com esta palavra. Aperfeiçoar aquele que presta culto, né? 10. Os quais não passa de ordenanças de quê? Da carne. Mas o cristão verdadeiro, ele não é carnal, ele é espiritual. Porque o Cristo, nós só somos cristãos por conta do Cristo. E o Cristo, ele não era carnal, ele era espírito. Desceu em espírito, aí sim, se fez carne Maria, porque ele precisava de um corpo para pagar a lei, para cumprir a lei. Ordenanças da carne, baseadas, todas aquelas ordenanças, né, de batismo, de comer, de beber, que era Páscoa, que hoje é ceia, se tornou ceia. Eles, meus amados, esses pastores cara de pau, eles não podem dizer que a Santa Ceia deles é Páscoa. Porque Páscoa, ele sabe que a Páscoa é uma festa pagã. E o cristão não pode participar de festas pagãs. Porque o Cristo já veio, está em mim, está em você. Então Cristo é luz, essa luz está em nós. Então o cristão não pode participar de festas pagãs. Né? E a Páscoa era uma das festas pagãs. Então, como os cães gulosos desses açapão, eles sabem que a Páscoa é uma festa pagã, então eles mudaram. Para quê? Para a Santa Ceia, que nem sequer fica pior ainda. A Páscoa você ainda acha ela aqui, né? Mesmo nos trazendo o entendimento que já acabou, que já passou, era uma festa que passou do passado, mas você ainda encontra aqui.
E a Santa Ceia, você encontra onde? Em lugar nenhum. Então, não passa de ordenança da carne baseada somente em comidas, em bebidas e diversas abluções. O que é abluções? Lavagem de pé, batismo nas águas, né? Os católicos fazem abluções, lavamento de mão, todas essas parafernaias que se faziam na lei. Então Paulo está vendo, e diversas abluções, né? Porque os 600 mandamentos, está incluído isso, mandamento, abluções e ordenanças. Então são 613 mandamentos. Sejam todos bem-vindos a esta sala espiritual, a Igreja de Cristo. Ela não é física, ela é espiritual. Uma vez que você está participando desta sala espiritual, que não é física, eu não posso tocar em você, eu não posso te dar a paz do Senhor, então você está espiritualmente participando da Igreja de Cristo. Amém, meus amados? Paramos aonde? No versículo 10, né? Os quais não passam de ordenanças da carne, baseadas somente em comidas, bebidas, diversas abluções, imposta pelo Espírito Santo. É isso, meus amados. Você está lendo a sua Bíblia? Que essas ordenanças foi imposta pelo Espírito Santo? Foi? Impostas até ao tempo oportuno de reforma. O tempo imposto até. Então tinha um limite. Essas abluções, ela foi imposta ao povo judeu e não aos gentios até o tempo da reforma. E quem que fez a reforma da igreja? Foi Constantino, como diz os cristãos, que a igreja se tornou cristã por conta de Constantino. O que Constantino reformou? Constantino tirou o batismo das águas, que era da lei? Não. Constantino tirou os dízimos, que era da lei? Não. Constantino tirou os jejuns, que eram da lei? Não. Poxa, e que reforma Constantino fez? Nenhum. Ele somente o que Constantino fez foi se levantar contra a Igreja Católica, porque ele se achava, o pedaço de bolo que pertencia a ele era pequeno e ele queria um pedaço maior. E é a mesma coisa do que nós vemos dentro dessas igrejas por aí. Pastores que pastoreiam dentro de uma chamada igreja, e quando pensa que não, você vai falar, o pastor saiu da igreja e abriu uma igreja para ele. E o que ele vai pregar lá? As mesmas coisas que ele pregava naquela igreja que ele estava. As mesmas coisas, meus amados. Então por que ele saiu? O pedaço de bolo estava pequeno, ele achou que o pedaço de bolo estava pequeno. Ele queria um pedaço maior. Isso tem acontecido em todas essas igrejas grandes, né? Tipo Bispo Macedo, Igreja Universal. Qual foi o primeiro a se rebelar e largou a Igreja Universal? R.R. Soares foi o primeiro. Por quê? Ele achou que a igreja do Bispo Macedo, na Igreja Universal, estava pregando algo errado e ele ia pregar algo certo? Não. Porque as mesmas parafernália que se prega dentro da Igreja Universal, R.R. Soares prega dentro da igreja dele. Valdomiro, ele saiu da Igreja Universal porque ele entendeu que a Igreja Universal pregava coisas erradas e ele chegou a abrir uma igreja para ele pregar coisa certa? Não. Foi o pedaço de bolo que ele estava querendo mais. Porque ele prega as mesmas parafernálias da Igreja Universal. Então não é por isso, meus amados, esses cães, quando saem de um canil desse, vai para outro, abrem para ele, é porque o pedaço de bolo que ele estava recebendo, ele achava que estava pouco. Ele queria mais.
Então, quando um desses se rebela, ele não se converteu, nem vai pregar algo diferente em outros lugares. Vai pregar a mesma coisa, né? E foi o caso de Constantino. Constantino, ele se rebelou contra a Igreja Católica, não foi por causa de algo errado que ele estava vendo dentro da Igreja Católica e ele queria conserto. Não foi. O pedaço de bolo de Constantino estava pequeno. Ele queria um pedaço maior. Então ele se rebelou contra a igreja Católica. E os crentes dizem, nós só somos cristãos por causa de Constantino. Mas a reforma da igreja não foi Constantino que fez. Foi o Cristo na cruz quem fez. A igreja não reconhece isso. Não reconhece. E fica blasfemando contra Cristo, né? Como eu já lhe mostrei aqui. Vamos continuar, senão nosso tempo ele termina. Paramos aonde? Versículo 10 foi isso, né? Estava em Hebreus 9, paramos no versículo 10. Até o tempo da reforma. Vamos ler até o 14, né? Versículo 11. Quando, porém, veio Cristo, olha quem foi que fez a reforma, ele aparecendo aqui. Cristo fez a reforma. Cristo sim tirou os dízimos. Porque os dízimos que se dava lá no templo, ele usou os soldados romanos e derrubou aquele templo. Os sacerdotes que recebiam os dízimos foi morto pelos soldados romanos. Então Cristo sim fez a reforma. Então hoje, se tem cristão, não foi por conta de Constantino, foi por conta do Cristo ressuscitado na cruz. Então, quem segue o Evangelho de Cristo é um cristão. É o manual do cristão, é o Evangelho de Cristo. Não é as leis de Moisés. Não é as leis de Moisés. Porém, veio Cristo, veio ou não veio, meus amados? Aquela outra passagem que nós lemos lá em Colossenses. Então, se a reforma não aconteceu, se foi Constantino que fez depois de 1000 anos depois, o Cristo nem veio ainda. Veio Cristo como sumo sacerdote. Apareceu aqui. Quem é o nosso sacerdote? É aqueles homens lá do Brás, vestidos daquelas vestes brancas, um cinto dourado na cinta, um negócio aqui, como é que chama que eles põem aqui no pescoço? Eu nem sei mais de quanto tempo, tanto que eu já saí de lá. Não. O nosso sacerdote é o que você está lendo aqui junto comigo. Veio Cristo como sumo sacerdote. Sacerdote dos bens já. Não é dos bens futuros, como eles pregam dentro das igrejas, que você tem que estar dentro de uma chamada igreja, para quando Jesus vier, você não vá para o inferno, recebe os bens que Jesus vai te dar. Não. O nosso sumo sacerdote dos bens já realizados. Há 2000 anos atrás, os bens já realizados. Agora, esses cães dentro desses locais chamados igreja, oferecendo promessa falsa para as pessoas. E as pessoas, como não têm o entendimento desta palavra, cai tudo dentro desses açapão. Entrando e o açapão fechando. Fechou, dali não sai mais. Por quê? Se você sair dali, aí aquele que saiu de você vai voltar com mais 7. É isso que eles falam. E quem diabo vai aguentar mais 7? Eu aqui já sou muito aqui dentro dessa casa para comer o meu alface, os meus torresmos. Imagina com mais 7 aqui dentro. Quem diabo vai aguentar isso? Isso só
nos pastores, os pastores têm que te pôr medo. Porque quem recebeu esses bens já realizados, já os bens do nosso sacerdote, que é Cristo, que já realizou tudo isso aqui, foi ele que realizou, é os pastores que tem que realizar. As pessoas não entendem o Evangelho, já realizados mediante o maior e mais perfeito tabernáculo. Quem é esse maior e mais perfeito tabernáculo? Eu, você, todos nós. Nós somos o tabernáculo de Cristo, onde Ele mora em nós. Ele fez de nós morada. Fez de nós morada. É porque quem fez essa Bíblia aqui, que foi o Romanos também, Jerônimo, nosso titio Jerônimo, ele muita coisa aqui, mas muitas mesmo, ele traduziu de forma irônica, de forma para enganar mesmo as pessoas. Não foi para trazer entendimento, foi para enganar. Porque essa história que ele ia para Deus preparar moradas, ia ter muitas moradas lá, não. Nós somos muitas moradas, onde ele mora. Cristo, nós somos a morada do Cristo ressuscitado. Então, ele não foi para o céu preparar muitas moradas. As muitas moradas somos nós. Ele ia ter muitas moradas. Cristo ia ter muitas moradas. No qual, no tempos antigos, antes do ano 70, não tinha muitas moradas. Cristo não morava no homem naquela época, hoje sim. Então, meus amados, quando você vai tendo esses entendimentos, a vida se torna doce, se torna suave. A vida dá vontade, por mais problemas que você tenha na rua, como eu tive hoje, com mais problemas que você tem no nosso dia a dia, você sinta aquela vida doce, você não se estressa, porque você tem vontade de viver, você tem vontade, você sente o prazer de viver. Mas quando você não tem Cristo, você não é a morada de Cristo, você se estressa com tudo. Muitos até se matam. Maior, mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos. Veja, quem foi que fez aqueles tabernáculos de Moisés, que no tempo que não tinha templo de pedra ainda, né? Quem foi que fez? Moisés e os sacerdotes. Quem foi que fez esses templos de hoje de pedra, esses templos de pedra de hoje? Os homens. Mas ele está dizendo aqui, tabernáculo não feito por mãos, quer dizer, não desta criação. Não desta criação. Então, quem foi que fez? Ele fez esse tabernáculo. 12. Não por meio de sangue de bode, que se oferecia no templo, no tabernáculo, antes do templo e no templo, né? Não com sangue de bode, de bezerro, mas pelo seu próprio sangue. Pelo seu próprio sangue. Não foi, você vê que o Constantino não fez nada, né? Mas infelizmente os crentes, eles vivem uma religião baseada no que o Constantino fez, no que o Conselho de Nicéia fez. Então você vê, abre essas redes sociais, eles ficam dizendo, não, mas porque no Concílio de Nicéia foi feito assim. Não, o cristão não vive para o Concílio de Nicéia. O cristão vive por esse manual aqui, o Evangelho de Cristo. Esse é o Evangelho do cristão, é o manual do cristão. Não é o que se decidiu, o homem se decidiu no Concílio de Nicéia, né? O que Constantino decidiu. Não,
é que o dono da igreja decidiu. Pelo seu próprio sangue, entrou no Santo dos Santos, uma vez por todas. Então os outros sacerdotes, os simples sacerdotes entravam no primeiro véu, todo dia, todo mês, mas do segundo véu, só o sumo sacerdote entrava lá uma vez por ano. Com quem? Com sangue de bodes. Hoje é nós, esse tabernáculo somos nós. Cristo hoje é quem ministra nesse tabernáculo e ele escancarou as portas lá, venham todos. Aqui vocês todos têm acesso a mim, não como antigamente, que só o sumo sacerdote tinha acesso. Uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção. Esse é o nosso sacerdote. Vamos ler até o 14, versículo 13. Portanto, se o sangue de bodes e de touros e a cinza de uma novilha expegida sobre os contaminados, os contaminados, os santificava, o que era que essas cinzas, esse sangue de bode santificava? A carne. Como a carne, ela nunca prestou para nada, a carne, ela toda a vida foi rebelde, no outro mês tinha que fazer tudo de novo. Mas a nossa santificação, ela não está nessa carne, está no nosso espírito. Essa carne, hoje, para Deus, ela está morta. Deus não nos vê como um ser carnal. Ele nos vê como um ser espiritual, é o que nós somos. A nossa pátria não é terrena, ela é celestial. Amém, meus amados? Versículo 14. Muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará. A palavra aqui está purificará. Esse purificará é porque isso aqui foi escrito antes do ano 70. Então tudo ia se firmar após o ano 70, quando o templo fosse derrubado, quando o sacerdote fosse exterminado. Então, aqui ia ser purificado. E como Cristo já veio, o templo já foi derrubado, ou não foi? Foi. Então, o que nós vemos por aí de templo e de sacerdote é uma falsidade, é uma enganação, é uma aberração, é uns estelionatários. É isso que eles são. Se o camarada diz que é sacerdote, ele é um estelionatário. Se ele diz que é um pastor, ele é um estelionatário, porque o nosso pastor, o nosso sacerdote é Cristo, não é homens. Purificará a nossa consciência. Então, quando você está na graça de Cristo, com a consciência limpa, você não se vê um pecador, você não se vê um miserável, você não vê Satanás, porque a sua consciência está limpa. A sua consciência diz que Satanás foi destruído na cruz. Agora, quando você está do lado da lei, que tinha tudo isto, aí você vê tudo. A sua consciência está suja, e você vê de tudo, porque na lei tinha de tudo. Purificar a nossa consciência de obras mortas. Então, na cruz, todas essas obras que dizia que era pecado,
na cruz foi o quê? Destruída. Então, se hoje eu digo que eu sou um pecador, você é uma pecadora, um pecador, eu estou contra Cristo, então eu sou um anticristo. Porque está escrito que ele destruiu Satanás na cruz, que eram as obras da carne. E se eu digo que eu sou um pecador, você é um pecador, eu estou contra, logo eu estou contra Cristo, eu sou um anticristo. As obras da carne, para servirmos ao Deus vivo. Então, para servir ao Deus vivo, tem que ter o quê? Uma consciência cauterizada, que está limpa, que não tem pecado, você não tem Satanás na sua vida. Porque Deus, Cristo, não ministra em pecado. Está escrito. Então, quando a sua mente está suja, aí você vê tudo isso aqui, obras mortas. Essas obras mortas, que foram mortas na cruz e confirmada no ano 70, elas voltam tudo. Volta tudo. Mas quando a sua consciência entende que essas obras mortas foram mortas na cruz, e no ano 70, o dono da igreja confirmou: estão mortas. Então, se vê um homem livre, uma mulher livre. Obras mortas, para servirmos ao Deus vivo. Então, se você não tem como, por isso você vê, eu brigo com esses cães que eu não tenho medo deles. Porque eles dizem que são servo de Deus, que serva a Deus, faz a obra de Deus. Como os cães gulosos, vocês fazem a obra de Deus, se vocês estão do lado quando que as obras eram pecadoras, que as obras estavam vivas, as obras carnais estavam vivas. Com as obras carnais vivas, você não pode servir a Deus. É eu que estou falando o que está escrito aqui. Está escrito que com obras carnais você não pode servir a Deus. Nós servimos a Deus com a nossa consciência limpa e não consciência cheia de pecado. 15. Estamos vendo em Hebreus, né? Não, era só até o 14. Volta de novo em Colossenses. Já falei muito, eu tenho muita coisa para ler aqui, meus amados. Colossenses agora é capítulo 1. Nós lemos capítulo 2. Agora é capítulo 1. Capítulo 1, no versículo 13 ao 16, que diz assim, ó, versículo 13. Ele nos libertou. Libertou ou não libertou? Se ele me libertou, eu preciso fazer campanha de libertação, como que faz dentro desses açarpão por aí. Ele nos libertou do império das trevas. Então a velha aliança era um império, era uma administração de treva. Então quem está na velha aliança está em luz ou está em treva? Está em treva. E como é que essa pessoa vai poder servir a Deus em treva? Não tem como, meus amados. Então, se você não está na graça, obedecendo a graça, você não pode servir a Deus. Do império das trevas, e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Então, nesse reino não tem treva, porque ele é luz, o dono do reino é luz. Nesse reino não tem Satanás, porque o dono desse reino destruiu Satanás na cruz. Então, o Satanás dos crentes só está onde? Na mente deles. Porque a palavra Satanás é um adjetivo contrário. Do grego, você põe lá no grego, é um adjetivo contra, não é um ser espiritual, e nem muito menos um ser de rabo, que nem eles pintam por aí. É uma palavra do contrário, é um adjetivo.
A palavra Satanás do grego é um adjetivo. Nos libertou para o reino do Filho do seu amor. 14. Vamos ver até o 16. 14. No qual temos a redenção. Temos ou não temos? Temos. A redenção. A remissão de quê? Temos a remissão dos pecados, ou o pastor vai mergulhar você nas águas para os pecados ficar lá dentro da piscina? Aqui está dizendo que nós temos a redenção dos nossos pecados, aqui no reino dele, no reino do Filho do seu amor. Aqui no reino do Filho do seu amor não existe pecado, porque ele nos libertou dessas coisas. Remissão dos pecados. 15. Este é a imagem do Deus invisível, o Cristo ressuscitado, a quem a igreja pertence. A igreja não pertence a Jesus de Nazaré, a igreja pertence ao Cristo ressuscitado. O Jesus de Nazaré disse uma vez que ele ia morrer para que a igreja fosse de outro e não mais dele. A igreja não entende isto. Aí fica presa a Jesus de Nazaré, sendo que a igreja não é dela, não é dele, é do Cristo ressuscitado. Então a igreja, ela casou com Cristo ressuscitado e vive enamorada do Cristo, do Jesus de Nazaré, o corpo. E isso se dá o quê, meus amados? Se dá o quê? Prostituição, adultério espiritual. É isso que se dá. É isso que nós vemos. Quem tem a mente iluminada vê a igreja aí toda, até o pescoço, em adultério espiritual. Porque casou com Cristo ressuscitado, o Espírito, e vive enamorada do Jesus de Nazaré, o carne. Então, o Cristo ressuscitado, ele é a imagem do Deus invisível. Mas o de Nazaré não era a imagem do Deus invisível. Quem é a imagem do Deus invisível é o Cristo ressuscitado, aquele que desceu em espírito. Esse sim é a imagem do Deus invisível. O primogênito, o primeiro que Deus fez, antes da fundação do mundo, o primogênito de toda a criação, o primeiro. 16. Pois nele, no Cristo, não é em Jesus de Nazaré, é no Cristo, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis, as invisíveis, seja trono, seja sabedoria, quer principado, quer potestade, tudo foi criado por ele. Aí, quando a pessoa não tem um entendimento, chega dentro de um açapão desse aí, que se lê essa palavra, que tudo foi criado por ele, que Deus criou aqui, ó, cadê? O principado e quer potestade. Ele diz que é o quê? Satanás e diabo. Mas aqui não é. Principado vem da terminologia príncipe, filho de um rei. Jesus de Nazaré era o quê? O Cristo ressuscitado era o quê? Filho do Deus vivo, do Deus Todo-Poderoso. Então Deus criou tudo, Deus não criou Satanás. Principado, potestade, tudo foi criado por ele, por meio dele, para quem? Para ele. Vamos ler o 17, não, que nós vamos atrasar muito. Volta em Hebreus. Hebreus capítulo 12, nós lemos o capítulo 9. Hebreus capítulo 12, do 18 ao 23. Versículo 18.
Ora, não tem chegado Paulo escrevendo aos Hebreus há 2000 anos atrás, já dizendo que eles, né, não tinham chegado ao fogo apalpável para os crentes. Diz que as pessoas vão queimar no inferno. Queimar o que no inferno? Que o espírito, a carne vira pó, então já não tem o que queimar. O espírito diz que sobe o Pai e vai queimar o quê? A alma é a vida da carne, que se acaba junto com a carne, é o sangue. A alma é o sangue. Sangue não entra no céu. Então só tem duas coisas: a carne que volta ao pó da terra e o espírito que sobe os céus. E vai queimar o que no inferno? Meus amados, ora, não tem chegado ao fogo apalpável, ardente, e a escuridão. Era esse o ministério de Moisés. E as trevas e as tempestades, 19, ao clangor de trombeta, quando se tocava a trombeta, o povo já se tremia. Aí vem coisa. Então o povo já não aguentava mais. Ao clangor da trombeta e ao som de palavras tais, que quantos ouviram, suplicaram que não lhe falasse mais. Chega, para Moisés, para sacerdote. Não fale mais essas coisas para nós. Nós já não suportamos mais ouvir essas coisas de inferno, de queimar no fogo. Nós já não aguentamos mais. Para. Suplicaram que não lhe falasse mais. 20, vamos ler até o 23, 20, pois já não suportava o que lhe era ordenado. Até um animal, se tocar no monte, será apedrejado. 21, na verdade, de tal modo era horrível a lei. Paulo explicando aos Hebreus o quanto que era boa a lei. E o povo, nossa, não, eu gosto da lei. Eu estou aqui, daqui ninguém me tira. É os crentes de Gabriela, né? Eu nasci aqui, eu cresci aqui, eu me batizei aqui, eu vivi aqui, Gabriela. Né? Horrível, o espetáculo, era um espetáculo aquela lei. O espetáculo que Moisés, o próprio Moisés, o ministrador da lei, o próprio Moisés disse: sinto-me aterrado. Você já foi na praia, já brincou de aterramento na praia? Era assim que Moisés sentia: sinto-me aterrado e trêmulo com essa lei que Deus me deu. Sinto aterrado e trêmulo. 22. Mas tende chegado. Se vocês não chegaram cadê? Lemos aonde? No modo escuridão, quando na escuridão, não foi que nós lemos aqui? No fogo, aqui no versículo 18. Vocês não têm chegado ao fogo apalpável. Vocês têm chegado ao Monte Sião. O Monte Sião, a cidade do Deus vivo. Olha onde a igreja chegou. Ao Monte Sião, a cidade do Deus vivo, que o sistema religioso inteiro rejeita. Quer ficar no Monte Sinai. O Monte Sinai era o monte da lei, representava a lei. Então eles estão na lei, estão no Monte Sinai. Do Deus vivo, a Jerusalém celestial. É a Jerusalém celestial ou é aquela lá em Israel? Celestial. 2000 anos atrás, Paulo já dizendo: ó, vocês chegaram a Jerusalém celestial. Mas os crentes estão querendo o quê? Que desça uma cidade inteira para que eles vivam. Ainda.
Mas aqui está dizendo que já há 2000 anos atrás, eles já tinham chegado a esta cidade, a Jerusalém celestial, que é o quê? É quem? A Igreja de Cristo. A Igreja de Cristo é a Jerusalém celestial. A Jerusalém celestial, a incontável hostes de anjos e a universal assembleia, 23, e a igreja dos primogênitos, os espíritos. A igreja de Cristo, ela é espiritual. Ela não é física, palpável. Então, é essa igreja de Cristo que eu apresento para vocês hoje. A igreja dos primogênitos dos espíritos, os quais foram criados quando? Antes da fundação do mundo. Foi aqui que nós chegamos. É aqui que nós estamos. Os primogênitos arrolados aonde? Dentro de uma igreja, chamada igreja, dentro do chamado templo? Não, nos céus. Arrolado nos céus. E a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos do justo. E espírito do justo só na graça, porque a própria palavra diz que na lei antiga não tinha justiça. Então, justiça só na graça. Os espíritos do justo, como? Pecador? Imundo? Não. Os espíritos do justo aperfeiçoados. Dê um glória aí. Pule daí do sofá e dê um glória a Deus, porque você é a igreja aperfeiçoada. Amém, meus amados? 2 de Coríntios, temos mais 3 passagens. 2 aos Coríntios, capítulo 4, 2 Coríntios, capítulo 4, versículos 5 e 6. Versículo 5, porque não nos pregamos a nós mesmos. Não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo. A Cristo. A Cristo Jesus como Senhor. E a nós mesmos como vossos servos. Então só pode ser servo de Deus se estiver em graça, com a mente limpa. Se tiver na lei, com mente suja, mente imunda, cheias de Satanás, cheias de pecado, impossível você ser um servo, uma serva de Deus. Porque nós servimos a Deus não é fisicamente, com dinheiro, com propósito. Nós servimos a Deus com a mente limpa, com a nossa mente. Amém, meus amados? Versículo 5, lá atrás aqui. Cristo, como sabendo, a nós mesmos, como vossos servos, por amor a Jesus. Porque Deus que disse, não foi homem, foi Deus que disse, das trevas resplandecerá. Das trevas vocês vão sair. Vocês vão sair da lei, que a lei era um ministério de treva. Das trevas resplandecerá a luz. Ele mesmo resplandeceu, né? Ele mesmo resplandeceu, né? Em nossos corações. E essa palavra coração, nós podemos trazer ela para o nosso entendimento, né? Mas
A maioria das vezes, 80% da palavra coração que aparece aqui está se falando de entendimento. Aos nossos corações, para iluminação do conhecimento. Por isso que eu falo que esse coração aqui, ó, é entendimento ou conhecimento, né? O nosso coração para iluminação do nosso entendimento, do nosso conhecimento da glória de Deus na face de Cristo, não é de Jesus de Nazaré. Temos mais duas passagens. Abra sua Bíblia em Marcos. Marcos capítulo 8. Marcos, eu nem sei se seria necessário eu falar isso para você. Tudo bom, Arnaldo? Sejam bem-vindos, amados. Eu acho que nem precisava falar isso para vocês. Marcos, ele não era um apóstolo. Marcos, ele era um médico. Ele não era um apóstolo, ele era um médico. Ele tinha uma profissão. E Marcos escreveu isso aqui, né? Versículo Marcos, capítulo 8, versículo 22 ao 26. 22. Então chegaram a Betsaida e lhe trouxeram um cego, rogando-lhe que o tocasse. Jesus, tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia, aonde ele se juntava. O povo se juntava ali, né? Era uma aldeia. Naquela época não tinha uma igreja, nem como vida que somos nós, né? Assim, reconhecida como igreja que somos nós. Não é templo, não é parede com o teto estendido de cima. Naquela época nem tinha. O evangelho naquela época era pregado dentro das casas. Dentro das casas, por conta da perseguição. Então existia uma aldeia onde moravam aquelas pessoas que gostavam de ouvir a palavra, né? Então, Jesus de Nazaré, para curar o cego, o que foi que ele falou? Ó, sai daí dentro, sai, vem cá. Sai de dentro da aldeia. Um cego vai pela mão, levou para fora. Os crentes, os pastores chamam para ir para dentro, com horário marcado e tudo. Levou para fora da aldeia e, aplicando-lhe saliva aos olhos, impondo-lhe as mãos, perguntou-lhe: vês alguma coisa? Jesus perguntou para o cego. 24. Este, recobrando a vista, respondeu: vejo homens, porque como árvore os vejo andando. Então está aí um monte de árvore andando no meio da igreja. E o povo, a igreja cega, sem entendimento, vendo como pastor, vendo como homem de Deus, mas não são pastor, não são homens de Deus, são árvore andando no meio do povo, levando multidões atrás deles. Então o povo não vão a fim de ver, de conhecer Deus, o povo vão a fim de ver aquela árvore andante no meio do povo, lotando as praças, lotando estádios de futebol, lotando tudo, lotando templos, né? Essas árvores aqui, o povo vão atrás deles. Então, é como esse cego. O cego, Jesus perguntou: tu estás vendo alguma coisa? Ele falou: estou vendo aqui, ó, umas árvores andando. Como o homem é desse mesmo jeito que nós vemos, nós na graça, com olhos iluminados, nós vemos
pastores andando no meio do povo, guiando multidões, pastores como árvore, não são pastores, não são homens de Deus. Se você prega a lei, você não é um pastor, você não é um homem de Deus, você não é um servo de Deus. Não há como servir a Deus pregando lei. Não há como. Nós lemos aqui, mostrei para você. Não há como. Para você servir a Deus, tem que servir com a mente limpa, não com a mente imunda da lei, cheia de pecado, cheia de Satanás. Vejo como, vês alguma coisa? Ele, recobrando a vista, respondeu: vejo como homens, porque como árvores os vejo andando. E é assim que quem tem os olhos iluminados vê. Nós da graça, nós não vemos pastor, nós vemos árvore carregando gente, arrastando gente. 25. Então novamente lhe pôs as mãos, Jesus agora, né? Lhe pôs as mãos nos olhos, e ele, repassando a ver. Você vê que a primeira vez ele passou o que? Saliva. Saliva não cura nada. Ele passou saliva. Saliva não cura. O que é que cura? A palavra. O Evangelho de Cristo, que tira essa cegueira. O que tira a cegueira de crente é o Evangelho de Cristo. O que tira a cegueira da igreja é o Evangelho de Cristo. Se não estiver aqui, você anda cego, você anda como uma árvore no meio do povo por aí. Então novamente lhe pôs as mãos nos olhos, e lhe passando a ver claramente, ficou restabelecido e tudo distinguia de modo perfeito. Então hoje, com essa mente iluminada, com esses olhos iluminados, eu vejo uma igreja perfeita. Não vejo árvore andando. Eu vejo uma igreja perfeita. Assim como eu não vejo homem como pastor, homens como homem de Deus. Não, como árvore andando. Todo mundo andando como árvore, sem o entendimento do Evangelho, anda como árvore. Distinguia de modo perfeito. 26. E mandou ir para a igreja mais próxima. Foi isso que Jesus fez? Tirou da aldeia, presta atenção, meus amados. Arrancou ele lá dentro do meio, trouxe para fora, fez o milagre. E o que é que ele fez? Mandou ir para o templo, para a próxima aldeia. O que foi que Jesus fez? Vai para casa. Não volte mais na aldeia. Foi isso que Jesus recomendou. Distribuía de modo perfeito e mandou Jesus embora para casa. Vai embora para casa. Recomendando-lhe não entre na aldeia. Não entre na aldeia. Igreja de Cristo. Você quer ver Cristo? Não entre nessas chamadas igrejas. Isso é um açarpão, onde prende homens. Amém? E para nós encerrar hoje com todas as sortes de bênção, abra a sua Bíblia em Hebreus. Nós lemos Hebreus 9, lemos Hebreus 12, vamos ler Hebreus 13. Amém? Hebreus 13, do 9 ao 13. Versículo 9. Não vos deixeis envolver, igreja, não se deixe se envolver com essas coisas da lei,
que essas coisas da lei vão te matar, vão te cegar, vão te deixar na escuridão. Não vos deixeis envolver por doutrinas várias doutrinas. Não corte cabelo, não beba vinho, não vá à praia, não coma carne de porco. Várias doutrinas. Não use brinco. Por várias doutrinas, várias e estranhas. Santa Ceia é estranho, porque não tem aqui em lugar nenhum Santa Ceia. Então é uma doutrina estranha. Portanto, o que vale é estar com o coração confirmado em graça, com a mente confirmada em graça, e não com alimentos, pão, que suco, essas coisas aí, pois nunca tiveram por proveito, nunca pão, que suco, nunca tiveram proveito os que com isto se preocupam todo mês. Meus amados, me ajudem aí. Vamos participar da Santa Ceia? Vamos. Para que a Santa Ceia? Para ter comunhão com Cristo. Beleza. Serve a Santa Ceia? Vamos. Participamos da Santa Ceia. Estamos em comunhão ou não estamos? Estamos. Mas por que 30 dias depois tem que ter comunhão de novo? Tem que ter comunhão de novo. Que pão, que suco é esse que não deixa você permanentemente na comunhão? Só coisa de crente mesmo. Doutrina várias estranhas. Quanto o que vale é estar que está o coração confirmado com graça e não com alimentos. Não com alimentos, pois nunca tiveram proveito os que com isto se preocuparam. Não é Páscoa, porque a chamada Santa Ceia não é Santa Ceia, é Páscoa. Eu já falei para você e repito, é Páscoa. Como os pastores sabem que o crente não pode comer Páscoa, mudaram o nome. Porque não pode comer Páscoa. Páscoa é uma festa pagã. O cristão não é pagão. O cristão tem luz. Paralelo, versículo 12 ainda, 11, foi isso? Não, nós estávamos no versículo 9 ainda. Se preocuparam. 10, possuímos um altar, né? Os da graça possuem um altar, presta atenção, os da graça possuem um altar do qual não tem direito de comer os que ministram aonde? No tabernáculo, nos templos, nas igrejas, porque ali tem lei. Então quem vive, por isso que eu sempre falei isso e repito, quem vive em graça não pode ter altar, né? Não pode se alimentar da velha aliança. Quem vive a velha aliança não pode se alimentar da nova aliança, porque se pudesse, isso aqui seria uma mentira. E eu estava sendo inútil, perdendo meu tempo, pregando isto para vocês. Você começa a entender o porquê que esses pastores não entendem da graça. Eles tentam, mas se enrola todo e deixa a igreja enrolada.
Porque é Deus que está falando. Se você prega a lei, você não pode pregar graça. Ou você vive a lei, ou você vive graça. Não pode viver os dois. Aí você escolhe. A graça é um ministério de morte, de condenação, de treva, cheia de Satanás. Ou você escolhe graça, luz, bênção e tudo mais. Qual que você vai escolher? Para o 11, né? Lemos o 10. Não pode participar no tabernáculo. Quem participa da graça não pode participar, ministrar, né, no tabernáculo. 11. Pois aqueles animais cujo sangue é trazido para dentro do Santo dos Santos pelo sumo sacerdote, como oblação pelo pecado, tem o corpo queimado fora. Tem o corpo queimado fora do acampamento, fora do templo. E Jesus de Nazaré, o que foi que ele falou? Vocês querem me seguir? Saia para fora. Não é lá dentro do templo, lá em Jerusalém, que o templo estava de pé, né? E Jesus, olha, daí de dentro vocês não vão poder me seguir. Você está me entendendo? E como que hoje os templos agora se multiplicaram? Naquela época era só um lá em Jerusalém. Hoje se multiplicaram. Como que hoje a turma que está dentro desses chamados templos vai seguir o Cristo ressuscitado se o chamado foi para sair para fora? E o povo entrando para dentro. Mas o chamado foi para sair. Não foi para ficar, nem foi para entrar. O chamado foi para sair. Vocês querem me seguir? Saia para fora. Aqui, o sumo sacerdote com oblações pelo pecado, tendo o corpo queimado fora do acampamento. Por isso foi que também Jesus, para santificar o povo, pelo seu próprio sangue, sofreu aonde? Fora. Fora do templo. E como você quer seguir ao Cristo ressuscitado dentro do templo, se não foi lá dentro que ele foi morto? Foi lá fora. Foi lá fora. Fora da porta. Vamos ler o 13. O último versículo. Versículo 13. Saiamos, pois, a ele. Saiamos, não entramos. Saiamos. Se saiamos, pois, a ele, isso quer nos dizer o quê? Que ele não está lá dentro desses locais com placa na frente, igreja do Cornofredo, igreja do Chifronildo. Ele não está lá. Ele está dizendo aqui: saiamos, pois, a ele fora, fora, fora do arraial, e não lá dentro. Levando o seu vitupério. Meus amados, é impossível. É impossível, quando você tem esse entendimento, você permanecer dentro de um calabouço desse aí. É impossível. É impossível. Então, todo mundo tem ficado dentro. 80 milhões de brasileiros hoje em dia ainda está dentro desses calabouços por aí. Mas, aos pouquinhos, quando eles vão tendo esse entendimento, perna para quem te quer. Porque não fica. Com um entendimento desse, você não fica dentro de um calabouço. Amém, meus amados? Então, paz eterna a todos, sejam todos abençoados pela graça de Cristo, essa que tem nos alimentado, tem nos libertado, tem feito nos crescer, essa graça que nos mostra os céus abertos. Essa graça aqui,
Eu prego para vocês aos domingos e às quarta-feiras. Amém? Me siga no YouTube, Ed em Nova Aliança. Porque no Facebook, esse vídeo ele só fica 30 dias. Depois de 30 dias ele é apagado. Mas no YouTube, lá fica todos os meus vídeos. Tem mais de 400 vídeos lá no YouTube. Amém, meus amados? Paz eterna e até a próxima.